Olá, tudo bem? Eu quero te dar as boas-vindas para mais essa aula do curso que está acontecendo para discutir o ambiente digital e todos esses pontos que nos são tão caros num mundo cada vez mais conectado e cada vez mais na net. Bom, eu vou me apresentar, mas antes de tudo eu gostaria de agradecer esse espaço, essa oportunidade, porque cada vez mais a gente tem discutido esse fenômeno da tecnologia, da internet, da tecnosfera, e é muito valioso que esse espaço, esse curso específico, ele se dedique a olhar para o recorte de juventudes, portanto dialogar com as juventudes e pensar ali como que a gente enxerga de forma um pouco mais nítida, né, esse ambiente digital, para a partir disso a gente conseguir se organizar, se mobilizar e pensar ações. Então, tomando a liberdade aqui de compartilhar a minha tela e trazer um pouco da nossa discussão, a ideia de hoje é falar sobre o tal do algoritmo, né? Refletindo vieses no ambiente digital e na comunicação para uma internet democrática. O meu nome é Ergon, eu tenho 27 anos, portanto sou jovem também. Eu me organizo por meio do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé e também estou em alguns espaços profissionalmente, como na ONG More in Common. Estou lá no Laboratório de Estudos sobre Desordem Informacional e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, por meio de um projeto financiado pelo CNPq. E, além disso, estou como conselheiro da Presidência da República no chamado Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, que é um espaço em que o presidente da República e os seus ministros, eles ouvem demandas da sociedade, pontos e etc. E é nesse sentido que vem um pouco da minha experiência também de lidar com essas temáticas do digital, de estar de perto ali na discussão e na articulação de alguns projetos de lei e de políticas públicas também relacionadas ao ambiente digital. E aí vale citar também um pouco aí da minha formação, porque eu não sou nem jornalista, nem comunicador, e muito menos eu sou da área que vai pensar sociologia da comunicação ou essas questões mais específicas, né, que vão discutir a comunicação como tema central. Na verdade, eu sou da área de políticas públicas, de administração pública. Então, minha graduação, meu mestrado foram nas áreas ali de políticas públicas e administração pública. Contudo, eu tenho um pezinho também na ciência de dados, porque fiz 2 pós também, graduações nessa área, né? Então, acaba que eu tenho um perfil ali um pouco por parte na administração pública, mas um pé técnico também, atuando como cientista de dados, como programador, né? O chamado TI, se a gente for generalizar. Então, esse é um pouco da minha trajetória, tenho essa expertise que é um pouco na formulação, na regulação de tecnologias, mas também por programar, por conhecer um pouco ali na prática mesmo dessa questão dos dados, da inteligência artificial, que é o nosso tema de hoje, acaba que eu tenho uma visão um pouco dupla, né, quando a gente vai debater esses temas. E apresentando aqui um pouco da ementa, eu não vou ficar lendo aqui item por item, né? Mas só para deixar à disposição, quem quiser dar uma pausa para ver aí também um pouco do que está sendo proposto para a aula de hoje, mas eu acho que tem um jeito mais prático de ver isso. Vou apresentar aqui a ideia de 5 pontos principais para a gente poder passar pelos temas aqui da aula. E antes de mais nada, também antes de chegar nesses 5 pontos principais, não posso deixar aqui de agradecer nominalmente o Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, que é quem está organizando de fato as aulas, pensou ali o ciclo formativo e tudo mais, por meio do querido Hector Batista, que está coordenando aqui as formações, também em parceria com a Dani Penha, que sempre está super articulada ali por meio do Barão, mas também o próprio Camp de Porto Alegre, que está recebendo vocês presencialmente, o Nanet, que é essa iniciativa da ABONG com um conjunto de parceiros, e obviamente a própria ABONG, a Ação Educativa, o IBASE, enfim, e esse financiamento também que vem pela União Europeia. Então, super agradeço. E feita essa abertura, essa introdução e esse espaço de mais agradecimento, né, entro de fato agora nos tópicos da nossa discussão. A ideia aqui é passar por 5 pontos. Então, primeiro, o que há por trás dos chamados algoritmos e da inteligência artificial. Depois, falar sobre como a desinformação afeta as nossas vidas. Vai ter uma aula específica sobre desinformação, não sei quem já assistiu ou quem ainda vai assistir, mas
Aqui é importante a gente dar uma pincelada por cima da desinformação, sem aprofundar tanto, porque na verdade vai ajudar a gente a entender um pouco desse fenômeno dos algoritmos e como que as chamadas Big Techs, elas são ou não responsáveis por até desinformações que acontecem no ambiente digital. Falar, portanto, se essas Big Techs elas ajudam ou atrapalham no enfrentamento à desinformação, entrar num tema aqui de comunidades digitais, porque vai um pouco além do próprio algoritmo, mas mostra o que acaba engajando também o tal do algoritmo, e por fim, apresentar caminhos da chamada regulação democrática, né? Vejam, aqui, de forma geral, a gente está fazendo o desafio de refletir o que é o tal do algoritmo, como que ele impacta, influencia e afeta as nossas vidas, a democracia, a sociedade e, portanto, o que a gente faz, né, com eles. É um pouco desse debate aqui que a gente vai ter hoje. E aí, indo logo para o primeiro ponto aqui, o que há por trás dos algoritmos e da inteligência artificial? Bom, eu sempre gosto de começar por esse mapa aqui. Por quê? Porque ele mostra que a inteligência artificial é muito mais do que só o ChatGPT. A gente está vendo aqui a IA se desmembrando em várias frentes. Olhem só a segunda coluna ali. Aprendizagem de máquina, processamento de linguagem natural, visão, fala, robótica. Se a gente for criterioso mesmo, a chamada inteligência artificial, ela já é usada desde os anos 60, 70, por vários processos. Muitas, inclusive, das estimativas meteorológicas que a gente tem hoje em dia, elas são baseadas em fatores preditores. Porque aí está um pulo do gato do que é a inteligência artificial. Ou seja, a IA, a inteligência artificial, ela não começou ontem. Ela já existe há muito tempo. Então, por que agora todo mundo está falando de inteligência artificial? É porque, na verdade, a gente está falando da IA generativa. Isso daqui é um pouco novidade para a gente, porque a gente já tinha IA antes, só que agora a IA generativa está avançando muito rápido. O que é a IA generativa? Geração de textos, que é o ChatGPT, basicamente, o Gemini e tantas outras, né? Mas quem popularizou muito isso foi o próprio ChatGPT. A gente tem classificação, então é você jogar lá documentos, deixar disponível e a IA acabar classificando. Tradução, mas veja, nem sempre precisa de IA para fazer tradução. A gente tem várias ferramentas de tradução que nunca precisaram de um modelo rebuscado de inteligência artificial. Mas hoje a IA tem sido muito usada para ajudar também numa tradução um pouco mais contextualizada, digamos, né? Reconhecimento, texto para voz, voz para texto, enfim, são várias as formas que a gente tem da chamada IA generativa e que essa sim se popularizou um pouco mais. E aí eu vou dar alguns exemplos que acabam sendo mais voltados para essa IA generativa, porque a ideia desse primeiro bloco aqui, desse primeiro ponto dos 5 que eu estou trazendo hoje, é exatamente a gente conseguir sair dele sabendo o que é a inteligência artificial e o que não é. Porque tem muita gente que gosta de falar que a IA é um monte de coisa, que vai revolucionar, que não sei o quê. De fato, muda processos, avança várias coisas na nossa sociedade, mas cuidado aí com quem ficar vendendo bilhete premiado, solução mágica para coisas que na verdade só são mais um passo tecnológico da nossa sociedade, né? E é por isso que eu trouxe esse conceito aqui que eu vou até tomar a liberdade de ler junto com vocês, né? A inteligência artificial é um campo da ciência da computação que se concentra no desenvolvimento de sistemas e tecnologias capazes de realizar tarefas que demandam aprendizagem. Veja, o que significa isso? Vamos interpretar essa primeira parte antes de avançar. Quando a gente está ali numa planilha, por exemplo, num Excel, num Google Planilhas ou qualquer outra ferramenta, a gente pode botar fórmula, a gente pode colocar dados para analisar, mas se a gente não está fazendo um processo que aprende com o histórico dos dados, quase que automaticamente, não tem uma inteligência artificial por trás. Tem cálculo, tem matemática, mas não tem uma IA. A IA, ela pressupõe esse processo de aprendizagem, uma etapa após a outra, em que a etapa anterior ela está fornecendo insumos, informações, dados, para melhorar o passo seguinte.
e aí utilizar parâmetros para essa tomada de decisão, né? O que resulta dessa análise com o aprendizado, a decisão que você vai tomar. Então essas tarefas incluem coleta, análise de dados, reconhecimento de padrão, resoluções de problemas, compreensão da linguagem e interação com o ambiente. Vamos para um exemplo aqui que eu acho que ajuda a gente a visualizar, porque toda vez, né, que a gente vai falar sobre inteligência artificial com um público mais amplo, né, a primeira coisa que vem à cabeça é um robozinho, assim como tem aqui à esquerda da nossa tela, né? Mas a prática é que isso não é inteligência artificial. A inteligência artificial aparece mais com essa imagem do segundo lado da tela, aqui à direita, em que a gente tem a chamada tabela Q. Veja, talvez eu não consiga detalhar exatamente aqui mostrando só uma imagem, mas tenta pensar aqui comigo. A gente tem aqui uma ação que vai gerar um valor. Na ação seguinte, ela vai olhar para a linha anterior, ou seja, para a linha de cima, e ver se aquela ação que ela fez ajudou a chegar no objetivo ou prejudicou de ajudar a chegar no objetivo. Então, cada uma das linhas da chamada tabela aqui, que é um modelo mais quadradão que a gente tem aí de visualização da inteligência artificial, ela está olhando sempre para a linha anterior e fazendo aquela interpretação que é matemática, é numérica, não tem mágica, não tem um robozinho lá por trás decidindo por vocês. Mas, Ergon, isso aqui está muito confuso, não estou entendendo nada. Como assim tabela Q, inteligência artificial generativa, aprende com dado anterior? Para mim, na minha cabeça, ainda tem um robozinho lá dentro aprendendo com dado anterior. Então, não se preocupe, que agora eu quero ir para um exemplo prático junto com você. Veja, aqui a gente tem dois desenhos, ó, tem o desenho de cima e tem o desenho de baixo. Vou olhar aqui junto para a tela com vocês, hein, ó. Vamos supor que você é esse bonequinho cinza, tá vendo? Cinza ali em cima, o cinza, no canto superior esquerdo. E aí você quer chegar no pontinho preto. Perceba que você está no segundo quadradinho da esquerda para a direita, ok? E para você chegar no pontinho preto, você tem que andar para a direita, concorda? Então você vai andar para a direita. Vamos supor que eu falo, fecha os olhos, anda aleatório e vamos ver o que dá. E aí, andando aleatório, você andou para a direita. Então, como você chegou mais perto do seu ponto de objetivo, você vai ganhar um ponto. Parabéns, você chegou mais perto, você ganhou um ponto. Agora, se eu girasse ali você de olho vendado, não tá vendo nada, e você andasse para o outro lado, para o lado oposto do seu ponto de objetivo, você ia perder um ponto, que é o desenho que a gente tem embaixo. Veja, quando a gente está falando de uma inteligência artificial, especialmente usando esse modelo da tabela Q, que a gente chama, a gente sempre precisa ter um objetivo. Nesse caso, o objetivo é chegar no pontinho preto. Porque é a partir desse objetivo que a gente consegue, em linguagem técnica, satisfazer o parâmetro. Ou, em português, ver se deu certo ou se deu errado. Se você caminhou para o lado certo ou se você caminhou para o lado errado. E aí, isso pode parecer bobo, simples, mas isso daqui é a base da inteligência artificial. São parâmetros mais e menos, positivo, negativo, uns e zeros, que vão dando pontuação do quanto a escolha de você ter ido para a esquerda ou para a direita foi melhorando o seu desempenho para atingir o seu objetivo. E aí, vamos supor que aqui você percebeu que você só precisa dar 2 passos para a direita. A IA não vai ter noção do que é direito, do que é esquerdo, do que é cima, do que é baixo, do que é... Ela tem números. Ela percebeu que vindo para cá ganhou um ponto. Então, no próximo passo, ela vai tentar mais uma vez o mesmo destino, porque ela viu que ela ganhou um ponto indo para lá, então, coincidentemente, aqui o próximo passo vai levá-la para o ponto de objetivo. Então, é nesse processo de ganhos e perdas, de pontuações positivas e negativas, que a inteligência artificial vai, muito entre aspas, aprendendo. Porque ela aprende com a pontuação. Então, se ela ganha ponto positivo fazendo alguma coisa, ela... Parabéns, vamos lá.
Se ela está perdendo, ela não vai mais fazer aquilo. Se a gente for fazer uma analogia, quase aquela história do cachorro de Pavlov, né? Os ratinhos, as experiências que eram feitas, porque você vai tentando ali por reforço, por reforço, por reforço, e de repente está aprendendo a fazer determinada coisa. Então, eu vou complexificar esse exemplo, porque eu tenho certeza que vocês já conseguiram pegar, mas fiquem sempre à vontade também para consultar, para tirar dúvidas, estou aqui à disposição. Mas veja aqui um exemplo um pouquinho mais complexo. Por que é mais complexo? Porque a gente saiu de um eixo de uma dimensão, que era esquerda e direita, e a gente está indo para um eixo de 3 dimensões, 3 eixos a gente tem aqui. A gente tem um cubo. Aqui é um cubo em que eu estou no cantinho da imagem, ali no canto inferior esquerdo, e eu quero chegar no canto superior direito. Então eu tenho que ir para frente, para a direita e para cima. E aí é um espaço que tem um tamanho muito grande. A gente está falando ali de muitos blocos que existem para poder calcular. Nada mais, nada menos do que 50 blocos. 50 vezes 50 vezes 50. Como que uma inteligência artificial vai aprender que o objetivo dela é chegar lá no fim? Como que ela vai otimizar para chegar e não dando várias voltas e indo direto? É porque eu repito várias vezes um experimento. Na primeira vez eu dou para ela, eu falo assim, anda aleatório até chegar no seu objetivo. E aí, ela não vai dar 1, 2, 3, 50 passos. Ela vai dar, ali o exemplo, 20.000 passos, porque são passos aleatórios. Então, quando ela dá esses passos aleatórios, ela vai testando, e de repente ela viu que, nossa, passos pra caramba, né? Próxima tentativa. No meio do caminho, ela decidiu pegar um caminho diferente. Poxa, ao invés de 20.000 passos, ela conseguiu 19.999. Melhorou 1, concorda? Mas se melhorou 1, já é melhor do que o anterior. Então, ela vai considerar que aquele resultado foi superior ao resultado anterior. Estão pegando aqui comigo? Então você vai repetindo o experimento até chegar ali na tentativa por volta de 1.300, 1.400 é o gráfico da direita. Então, veja, nas primeiras tentativas era tudo 20.000 passos. Aí foi caindo. Aquele é um gráfico que vai caindo. Quando passa ali do 1.000, na base, no eixo X, na reta ali embaixo, a gente já tem muito menos tentativas. Porque ela foi indo por exclusão. Ó, por aqui eu gasto mais passos, por aqui eu gasto menos passos, por aqui não sei o que, até chegar nesse resultado, que é o que está na imagem da esquerda, que é o resultado que ela percebeu que gastaria menos passos possíveis. Então, o processo da inteligência artificial aprender, muito entre aspas esse aprender, qual é o caminho mais prático, por exemplo, para chegar desse ponto até aquele ponto, nada mais é do que tentar muitas 1.000 vezes. Aqui foram quase 2.000 vezes, portanto 1.300, 1.400 vezes, até ela aprender que o caminho mais prático não era ir aleatório, era ir para cá, depois para cá, depois para lá. Então, é a partir disso que ela vai se auto-punindo e se auto-engajando, digamos assim, para poder ir descobrindo qual é o caminho mais eficiente. Ergon, por que você está trazendo isso, sendo que a gente está aqui para fazer um debate crítico sobre inteligência artificial? Porque eu quero que você pense aqui comigo. Se inteligência artificial nada mais é do que matemática, é mais 1, menos 1, 0, 1, positivo, negativo, por que tem viés? Por que tem influência? Por que tem ideologia por trás da inteligência artificial, se ela é puro cálculo matemático do caminho mais eficiente para entregar algo? Em outras palavras, se ela está calculando que essa palavra é melhor para me dar ali no chat GPT do que outra palavra quando eu faço uma pergunta para ela, por que então tem viés por trás dela? Será que ela não é neutra? Será que ela não é só cálculo matemático, pura matemática? E aí que está o pulo do gato. Porque quando a gente está falando, de fato, é mais 1, menos 1, positivo, negativo, pune, engaja. Só que quem decide a pontuação, aí sim é um ser humano. Quem calibra a base de referência, aí sim é um ser humano. Quem dá o estímulo recompensa ou pune quando dá determinado resultado, aí sim é um ser humano. Então, por mais que uma inteligência artificial seja matemática, seja zeros e uns, seja positivo e negativo, ela no fundo, na verdade,
ela é sim calibrada por seres humanos. E seres humanos, obviamente, possuem seus interesses, ainda mais quando a gente está falando de empresas, corporações cujo objetivo é otimizar as vendas, é lucrar, o que é legítimo na sociedade em que a gente vive. Mas isso daqui que nos traz a necessidade de refletir que não há neutralidade na inteligência artificial. Pelo contrário, elas são calibradas para poder influenciar. E aí, portanto, algoritmos são uma sequência finita de ações executáveis que visam obter uma solução para um determinado tipo de problema, ou um conjunto de regras e parâmetros. Portanto, a tecnologia em si, a IA em si, não é boa ou má. O que define a sua atuação é quem detém e desenha a tecnologia. Ou seja, depende da sua base de treinamento e dos parâmetros de aprendizagem. Eu preparei aqui um exemplo que ajuda a ilustrar isso. Deixa eu só dar um gole de água aqui junto com vocês. O bom da aula gravada, né, cá entre nós, é que quem quiser ir pausar para pegar uma água e ir no banheiro, tem nem preocupação porque não vai perder nada. Mas ainda assim, para ajudar, para facilitar, para não quebrar o raciocínio aqui junto com vocês, eu vou avisar um bom momento para dar uma pausa. Para quem quiser dar uma pausa, que vai ser bem no meio da apresentação. Que aí, obviamente, vocês só apertam lá para pausar e depois retomam. Mas quem quiser já engatar direto, fique à vontade. Mas qual é o exemplo, Ergon? Para a gente pensar aqui o quanto a IA tem viés ou não tem viés. Bom, eu quero que vocês pensem comigo que a inteligência artificial é esse carro. É um carro vermelho, bonitão ali, 4 rodas, 4 portas. Se bem que esse daqui não tá com a maçaneta das portas de trás. Então fica um mistério se ele tem 4 portas ou 2 portas. Mas toda inteligência artificial, ou melhor, todo carro, precisa de um condutor, de um motorista. E no caso da nossa máquina aqui, do nosso carrão, o usuário é o motorista. Então, quando a gente está falando de uma inteligência artificial, quem dirige ali a máquina, quem está conduzindo, vai por aqui, vai por ali, quero isso, quero aquilo, quero ir para tal lugar, é o usuário, é o motorista. Só que também existe a estrada, né? E nesse caso, a estrada da inteligência artificial é a chamada infra. É a infraestrutura, são os data centers, são os cabos, são as máquinas. Pensa comigo, se o motorista está embriagado, está bêbado, ele pode bater o carro. Da mesma forma, se um usuário de inteligência artificial faz um pedido errado, pouco lúcido, ele pode ter um resultado horroroso. Se a estrada está quebrada, furada, cheia de problema ali, não vai estourar o pneu do carro, quebrar tudo, amortecedor, não sei mais o que? A mesma coisa com a infraestrutura. Se os cabos de uma inteligência artificial, o data center, etc., não estiver de acordo, vai esquentar, vai demorar, não vai processar direito. Ou seja, para o bom funcionamento de uma inteligência artificial, a gente precisa de uma boa infraestrutura e um motorista usando capacete no meio. Agora, mesma coisa para um carro. Precisa de uma estrada razoável e precisa de um motorista que esteja ali adequado. Agora, a gasolina desse carro, o que faz esse carro funcionar? O que faz a inteligência artificial funcionar? É a base de dados que ela consumiu. Vale lembrar aqui, ó, já estou entrando num ponto crítico importante, hein? Vale lembrar aqui que tem uma discussão hoje em dia sobre o fato de sempre ter sido crime de pirataria você pegar ali um conteúdo online sem autorização, baixar e nem revender, às vezes só baixar. Quem dirá revender aquele conteúdo, crime de pirataria. Agora, não parece um pouco estranho que as chamadas Big Techs, o próprio OpenAI, que é do ChatGPT, por exemplo, pegar, baixar vários dados da internet, Wikipedia, dados de universidades, jornais, e de repente fica usando isso para vender lá o ChatGPT, porque não é do nada que vem a inteligência, digamos assim, do ChatGPT. É de vários dados consumidos na internet. Não à toa, a Folha de São Paulo está processando o ChatGPT, a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, por utilizar dados deles sem autorização da Folha de São Paulo. Ou seja, por trás da dita inteligência, das inteligências artificiais, na verdade o que a gente tem é consumo de dados massivos, porque o dado, nesse exemplo aqui, é a gasolina do nosso carro. Só que não acaba aí, porque
tem uma empresa, uma indústria que construiu esse carro. Ele não brotou no chão do nada. Mesma coisa a inteligência artificial. A inteligência artificial ela nasce a partir de grandes companhias de tecnologia, como a gente tem o caso de Gemini, que é do Google, controlado pela Alphabet. Para quem não sabe, o Google é controlado por uma mega corporação chamada Alphabet. Ou então o ChatGPT pela OpenAI e tantos outros aí. A gente tem vários modelos que são conhecidos. Só que o pulo do gato é que da mesma forma que uma indústria de carros, ela pode decidir a cor do carro, o modelo, o motor, se ele é mais frágil, se ele é mais resistente, se ele vai estragar rápido, se ele vai durar mais. Uma indústria de tecnologia, uma Big Tech, ela pode definir vários aspectos da sua inteligência artificial. Então, esse daqui é um conjunto de elementos que ajuda a gente posicionar a chamada inteligência artificial para além de uma coisa muito abstrata, porque senão, vou voltar lá nos slides, a gente pensa que a IA é esse robozinho aqui. Mas aqui junto com olha só que coisa, a gente já está sendo o primeiro bloco da nossa conversa sabendo que inteligência artificial não é esse robozinho. A inteligência artificial, além de ser um campo ali, a gente tem um chamado algoritmo, que é uma sequência finita de ações executáveis que visam obter uma solução para um determinado tipo de problema. Em outras palavras, é cálculo matemático. Só que longe de ser neutro, longe de ser algo que está acima do bem e do mal, ela pode sim ser cooptada e ter ali todo o seu viés a partir do que entra na gasolina. Vocês sabem, gasolina adulterada não vai dar problema no carro? Vai estragar o motor, vai consumir mais, não vai fazer o carro andar o que deveria. Agora, imaginem comigo se a gente colocar dados inadequados para treinar uma inteligência artificial. Exemplo prático aqui, lembre do caso de a gente ter uma inteligência artificial do X, que é o antigo Twitter, né? Quantas vezes essa inteligência artificial não alucinou porque ela estava sendo treinada com a própria base lá do próprio Twitter? E aí vocês sabem, né? O Twitter é um espaço muito tóxico, nada saudável às vezes. E aí a gente fica usando lá a base do Twitter para treinar uma IA, ela vai ser como? Vai ser exatamente igual, muito tóxica, nada saudável. Foi necessário calibrar uma, duas, três, sei lá quantas vezes aquela inteligência artificial que é o Grok, para finalmente ter um modelo que se embasasse mais em dados e não nas conversas do X, do Twitter, né? Então, é aquele velho ditado, né? Quem paga a banda, escolhe a música. E no caso da inteligência artificial, não é nada diferente. Agora, avançando, eu quero fazer uma pausa, não de tempo, mas de reflexão aqui com vocês, tá? Para pensar a tal da desinformação. Como eu já disse, vocês vão ter outra aula aqui sobre desinformação, infodemia, discutindo também em outros temas, mas preciso pincelar aqui um pouco sobre isso para ajudar a gente a enxergar um pouco aí da discussão das Big Techs. Veja, o que é desinformação? Desinformação com D maiúsculo. Eu gosto de fazer essa brincadeira para reforçar que não é fofoca de esquina, não é pitaco, não. A desinformação com D maiúsculo é quando a gente tem uma informação que é falsa ou fora de contexto, em segundo lugar, mas a terceira característica dela que me é muito cara, muito importante. A gente geralmente tem a intencionalidade. Alguém por trás está querendo gerar desinformação. Tem alguém que produziu aquilo pensando, nossa, eu vou sacanear alguém. Seja para ganho político, seja para ganho financeiro. Mas, Ergon, como que isso daqui vai gerar lucro para alguém? Segura aí que eu já vou contar. Mas antes de eu contar, eu preciso reforçar uma coisa que é importante, que é a seguinte. Às vezes a gente acha que as fake news, a desinformação, fake news é quase que um nome popular para a gente falar da desinformação, é um tipo de desinformação. Se a gente for muito criterioso, tem várias formas de falar, mas no geral dá para a gente tratar, pelo menos nessa discussão aqui, como se fossem sinônimos, para facilitar nosso entendimento. Então, Ergon, antes de você explicar aqui como que as pessoas ganham dinheiro com a desinformação, o que elas têm a ver com a nossa vida para além de rede social? Porque não é só desligar o celular e acaba fake news. Tem gente que acha isso, que acha que fake news, informação é papo só de rede social. Mas a realidade é que a gente tem vários exemplos de como as fake news têm afetado as nossas vidas. Trouxe algum aqui para vocês, ó. 3 exemplos temporais de como as fake news já nos afetaram. Primeiro, 2020. Lá nos Estados Unidos, após
uma desinformação disseminada de que as pessoas deveriam tomar cápsula de detergente para curar o coronavírus, a gente teve, infelizmente, 800 mortes e 5.800 hospitalizações. Perceba, a desinformação não fica só presa no ambiente digital, ela afeta as nossas vidas. Isso aqui é um dos exemplos nítidos. Pessoas faleceram, foram hospitalizadas, porque alguém inventou ali de espalhar essa baboseira na internet. E aí o efeito prático disso é até nas políticas públicas, né? A taxa de vacinação no Brasil caiu para o patamar de 1987 por causa das fake news sobre vacinas aqui no Brasil. A gente está falando de sair de um percentual de 97% de taxa de cobertura vacinal, que era inveja mundial. Difícil no mundo onde você chegava perto disso. Para cair para 75% de cobertura vacinal em 2020. É uma vergonha mesmo, gente. A gente retrocedeu 40 anos. Olha só que coisa. A gente retrocedeu 40 anos, basicamente, em tão pouco tempo, em taxa de cobertura vacinal por causa de fake news. E aí quem mais sofreu com isso foi a BCG, a hepatite A e a poliomielite. Esse da polio me quebra, me derruba, porque a polio é a gotinha, gente. Até isso caiu por causa das fake news sobre vacina. Ou seja, o que a gente já refletiu aqui agora? As fake news, elas não ficam presas apenas nas redes sociais. Elas saem das redes sociais, afetam as nossas vidas, a sociedade, as políticas públicas, a vacinação e vários outros aspectos. Claro que não é restrito só ao campo da saúde, mas pela experiência, a saúde choca mais. Então são os exemplos mais objetivos que a gente tem aqui para dizer. Mas a gente está falando de impactos na violência política de gênero contra mulheres, a gente vê impactos na pauta climática, a gente vê impactos na democracia, pessoas que não acreditam nas urnas eletrônicas porque viu uma corrente de WhatsApp dizendo que tem um vírus de não sei onde nas urnas eletrônicas manipulando os votos. Então, a desinformação obviamente traz efeitos em várias áreas. Mas aqui, esses exemplos da saúde ajudam a mostrar como os impactos eles são diretos. Pessoas falecem, morrem, infelizmente, por causa desses efeitos da desinformação. Agora é a hora. Vamos lá, deixa eu tomar mais um gole aqui. Por que será que alguém acorda às 6 horas da manhã para espalhar uma fake news? Ah, mas quer criar pânico social, ganhar voto em cima disso. E se eu te dissesse que tem gente que ganha dinheiro, transformou a desinformação em modelo de negócio, monetiza a mentira? Trouxe aqui para vocês, não um, não dois, não três, mas 4 exemplos disso. O primeiro deles é um tal de detox vacinal. Tem bombado uma teoria da conspiração, uma desinformação de que quem tomou vacina tem nanorobô, microchip, papelão, HIV, câncer e tantas outras coisas por causa das vacinas no organismo. O que é mentira, vale reforçar, obviamente. Só que após criarem essa teoria da conspiração, essa desinformação, essa mentira, o resultado foi começar a vender frasquinho de detox vacinal. 3 gotinhas de dióxido de cloro toda noite antes de dormir, que supostamente vai tirar os nanorobôs e microchips do seu organismo. Vocês estão percebendo o raciocínio? Primeiro, cria um pânico. Fala, olha, tem nanorobô, microchip, papelão. Depois fala, não, mas não se preocupe, tem cura. Dióxido de cloro, prata coloidal, azul de metileno, casca de nogueira, tantas coisas que você possa imaginar. Vou dar mais exemplos aqui. Para logo em seguida, terceiro passo, depois do pânico e da apresentação milagrosa, vender. Vender como? Em suaves parcelas, casados com livros. E vende, não é só o frasquinho não, vende e-book de como produzir seu dióxido de cloro, curso online das práticas para o detox vacinal, ou seja, monetizam em cima da teoria da conspiração e da desinformação. E isso é muito grave, porque a gente está falando de um mercado que se estabelece para poder gerar esses danos nocivos, né? Só que não para aí. Você chega no fundo do poço, tem um alçapão lá para você descer ainda mais. Esse é o problema. Tem um tal de protocolo de desparasitação. Inclusive, vale citar que o dióxido de cloro é um dos protocolos de desparasitação, mas tem vários outros. Tem protocolo de desparasitação que incentiva você a fazer enema no ânus para poder supostamente tirar parasitas. Porque, segundo essa galera,
parasitas são as causas para todas as doenças. É causa para diabetes, é causa para HIV, é causa para autismo. Segundo essa galera, o que causa autismo são os parasitas. E, inclusive, eu sou autista, mas não tô com nenhum parasita no meu organismo que eu tenho que tirar, não. Então eu tô desparasitado já, e mesmo assim sou autista. Olha que coincidência, né? Mas qual que é o modus operandi dessa galera? Primeiro faz o terror psicológico, depois divulga algo revelador e por fim vende a solução. Então aqui a gente tem o passo a passo de como monetizar em cima de protocolos de desparasitação que supostamente estão ali fazendo a limpeza do organismo das pessoas para tirar doenças, né? E a mesma coisa, tem frasco, e-book, curso, tem até a versão Kids aqui, olha só que loucura. Tem a versão Kids para quem quiser comprar o seu kit de desparasitação. Tem enema, tem tudo que vocês possam imaginar. E aí, vocês falam, mas... Não, isso aí... Ninguém acredita, não dá nada não, é meia dúzia de pessoas. Daqui a pouco eu vou mostrar quantas pessoas estão envolvidas nesses negócios no Brasil, vocês vão cair para trás. Mas, antes disso, quero trazer esse exemplo aqui que mostra que também não é pouca coisa não. Essa daqui que está na esquerda, né, e as duas ali na direita, são cientistas brasileiras. E elas têm um canal chamado Nunca Vi um Cientista. É um canal em que elas fazem divulgação científica. É um importante canal, super recomendo quem quiser seguir. De verdade, é um importantíssimo canal. Tá a Ana Bonassa aqui nessa imagem da esquerda comentando, né? Só que elas fizeram um vídeo falando quase a mesma coisa que eu tô falando aqui. Que parasitas não causam diabetes. Claro, né? Porque diabetes é causado pela insuficiência de insulina, causado ou geneticamente, ou além da combinação genética, má alimentação e fatores ambientais, vários elementos que causam a diabetes. Mas nenhum deles, com toda certeza, por tudo que a gente tem da ciência, é parasita, é verme. Não é verme que causa diabetes, né? Pois elas falaram isso, que é óbvio, vermes, parasitas, não causam diabetes. E não teve um cidadão que foi lá e processou as duas. Juro pra vocês. E pior, ganhou na primeira instância. O cara falou que estava perdendo dinheiro porque ele vendia os protocolos de desparasitação e depois da fala delas ele teve perda. Se sentiu perseguido e etc. Só foi o STF que conseguiu reverter a decisão, porque senão elas iam ter que pagar multa por falarem o óbvio enquanto cientistas por causa de um cidadão que monetiza em cima de protocolos de desparasitação. Que loucura, né? Só que isso afeta muitas frentes. Eu trouxe mais exemplos aqui para deixar vocês muito chocados. Esse aqui foi um estudo que eu pude coordenar, que eu lancei com alguns colegas pesquisadores, olhando para a desinformação relacionada ao autismo, né? E a gente teve esse número triste aí, de um crescimento de 15.000% ao longo dos últimos 5 anos, né? Só que o que eu quero mostrar aqui para vocês é que não é só o número, não. A gente tem exemplos bizarros. Esse da esquerda, para mim, é um dos mais icônicos. Por que você não deveria comer Doritos de qualquer maneira? É isso mesmo que você está lendo. Alguém dizendo que Doritos causa autismo. E vários outros. Deficiência de serotonina, exposição ao alumínio, consumo de Doritos, inversão campo magnético, chemtrails, que são rastros químicos que supostamente aviões estariam jogando nas cabeças das pessoas todos os dias, 5G, Wi-Fi, micro-ondas, vacinas, de tudo que vocês possam imaginar. A galera falando que causa o autismo. Olha só que loucura, né? Só que, pra quê, Ergon? A custo de quê? Isso é muito mais simples do que imaginam. Pelo mesmo motivo de todos os outros. Para vender curas milagrosas para o autismo. É a galera que vai lá e fala, olha, autismo é causado por milho. Aí o que eles vendem? Um protocolo para você fazer detox de milho no seu organismo. Você tá entendendo? Ah, o autismo é causado por deficiência de serotonina. O que vai vender? Componentes químicos que supostamente vão estimular a serotonina no seu organismo. Então, em cima de cada pânico moral apresentado, tem aqui, ó, 150 supostos tipos diferentes de curas para o autismo que o nosso estudo levantou e que vai do dióxido de cloro, famigerado, que eu já apresentei para vocês, ozonioterapia, vocês devem lembrar da pandemia, essas histórias de ozônio, vocês sabem onde, né? Eletrochoque, ingestão de prata coloidal, azul de metileno, eletrochoque, é isso mesmo, segundo uma galera aí, tomar eletrochoque em camas, assim como nessa foto aí do meio, supostamente vai curar o autismo.
dispenso, acho que eu tô mais feliz com o autismo do que tomando esse choque aí, pelo amor, né? Que loucura. Então eles vendem, né, essa ideia de que vacina é do mal, tem nanorobô, microchip, causa autismo, câncer, não sei o que, para em seguida, o último exemplo aqui, fazer até a venda de documento falsificado, gente. Isso aqui é venda de protocolo, venda de passaporte vacinal, venda de comprovante de vacinação, que eu mesmo acompanhei. Isso aqui, print que eu faço nos estudos que eu levanto de comunidades digitais do Telegram, que vão monetizando em cima de passaporte vacinal falso. Vocês estão pegando? Só existe, olha só essa afirmação, só existe a venda de documento de vacinação falso porque antes alguém criou pânico, a desinformação de que vacina não faz bem. Porque se 97% da população tivesse com a vacinação em dia, para ele nem ia ter mercado para vender esses protocolos aí, esses passaportes vacinal. Percebe? Cria-se o mercado consumidor a partir do pânico da desinformação. Então essa galera não faz isso à toa, faz isso para ganhar dinheiro em cima. Quando você recebe uma fake ali no WhatsApp, ou alguém está recebendo, saiba, isso daqui é um movimento de mercado, inclusive. Tem gente que ganha dinheiro em cima da mentira. Então, é nesse sentido que, para concluir esse outro bloco, eu quero reforçar que, portanto, existe um objetivo, seja político ou econômico, por trás da mentira. Na maior parte das vezes. Claro, pode ter uma fake news, um negócio que falaram, foi desavisado, foi inocente, mas grande parte dos casos que a gente acompanha, especialmente nesses temas sensíveis, que tem disputa no meio, a gente está falando sim de pessoas monetizando em cima da tragédia. Então, agora é a hora que, se você quiser pausar para ir ao banheiro, pegar uma água, que eu falei que ia chegar esse momento, agora é a hora, aproveita. Enquanto você está aí segurando para pausar, vou tomar um gole de água e quem quiser continuar, só continuar aqui comigo. Pronto, já se hidratou? Tá feliz, alegre, sorridente? Vamos para a segunda parte. Então, a gente já chegou aqui à reflexão de que a desinformação ela gera efeitos nocivos. De que a desinformação pode gerar lucros maliciosos. Galera vendendo protocolo de não sei o que para curar, não sei o que lá. Loucura, né? Agora, os algoritmos que a gente falou lá no começo. Vamos amarrar essas duas coisas agora, porque vocês lembram bem que eu falei que o algoritmo não é nem do bem nem do mal. Mas as pessoas que usam ele, quem está desenvolvendo a chamada Big Tech, quem manda nele pode escolher se ele vai pender mais para cá, mais para lá, né? Agora, será que as Big Techs, as gigantes de tecnologia, elas estão escolhendo ajudar a combater a fake news, a desinformação, o discurso de ódio, a teoria da conspiração, a violência online, os crimes digitais? Ou será que elas estão ganhando dinheiro com isso também? Agora é pesado, hein? Vamos ver. E aí eu trouxe algumas evidências para refletir junto com vocês. Vamos lá. Esse daqui é um primeiro estudo chamado Algoritmos, Violência e Juventude no Brasil, rumo ao modelo educacional para a paz e os direitos humanos. Esse estudo não fui eu que fiz, foi elaborado pelo Instituto Think Twice Brasil. E esse instituto, ele foi entrevistar jovens, né, de 14 a 29 anos, se não me falha a memória, mas jovens, e descobriu uma coisa horrorosa, horrível mesmo, que o algoritmo do TikTok ativamente estaria mandando conteúdos de violência e automutilação para jovens e adolescentes. É isso mesmo que vocês ouviram. O algoritmo ativamente viu o jovem, pá, conteúdo de violência e automutilação. Mas, Ergon, por que o TikTok estaria fazendo isso? O dono do TikTok quer maltratar as crianças, quer fazer mal, quer fazer alguma coisa errada? Eu acho que não. Eu acho que o motivo é muito mais simples. É grana. Veja, o que a gente vê quando a gente pega o nosso celular? O que a gente vê entre um post e outro? Uma publicidade, concorda? Se a gente ficar 5 minutos numa rede social, seja o TikTok, o Instagram, o Facebook, o YouTube, qualquer uma, vai ver pouca publicidade. Uma propaganda aqui, outra ali, acabou. Agora, se a gente ficar 5 horas por dia, aí vê muita coisa.
Há quem aponte que o consumo médio do brasileiro de internet, não só de rede social, é 9 horas diárias. Imagina a quantidade de publicidade que aparece para esse cara ao longo do dia. 9 horas por dia. É muito consumo, é muita publicidade, é muito dinheiro. Então, reflitam comigo. O modelo de negócio das plataformas, ele não é feito para mandar o conteúdo mais democrático, mais bacana, mais inteligente, mais estudado, mais saudável. Ele é feito para mandar o conteúdo que mais te prende ali dentro. Porque a plataforma depende de te ter preso ali dentro para poder ganhar mais receita, mais dinheiro das publicidades que ela está vendendo e te mostrando ali. Tá percebendo? O modelo de negócio da plataforma, por princípio, ele é nocivo para a nossa sociedade. Porque ele vai priorizar não o que é mais saudável, mas o que é mais nocivo, na medida em que o nocivo engaja mais. Mas, Ergon, é uma acusação muito grave você falar que a plataforma prioriza o que é mais nocivo. Tá aqui o estudo do Instituto Think Twice Brasil que mostra que o algoritmo do TikTok ativamente estaria mandando conteúdos de violência e automutilação para jovens e adolescentes, pelo simples fato de ter percebido que o adolescente se choca mais com aquilo. Lembra lá atrás que eu falei que o algoritmo é mais em um, positivo e negativos? Então, o que poderia uma plataforma fazer? Se o conteúdo é nocivo, não dá ponto positivo, rapaz. Percebe que a regra para dar pontos positivos para engajar mais é se vicia, se fica mais tempo, se impressionou, se ficou mais tempo ali? Não. Tá ali preso, né, no conteúdo. Porque, até aproveitando aqui, trocando essa ideia, a plataforma, nesse caso, ela poderia muito bem focar em conter esse tipo de conteúdo. Ou seja, ao invés de privilegiar aquilo que choca mais, colocar uma regra acima disso. Se o que está engajando é nocivo, tem violência, tem apologia, etc., segura a onda. Se não, aí sim pode entrar na regra de engajar mais. Mas, Ergon, vocês podem me perguntar aqui, a plataforma já não faz isso? Ela não está preocupada, comprometida ali com o enfrentamento ao crime, a desinformação no ambiente digital? Bom, eu vou mostrar algumas notícias que nos ajudam a responder isso sem depender da opinião do Ergon. Uma delas é essa. Facebook ignorou sugestões de limitações de posts com desinformação. O que é essa manchete no Poder 360? A gente teve um negócio chamado Facebook Papers, que foi um vazamento de 2021, que mostrou que o Facebook, veja só, sabia que tinha desinformação sobre pandemia, vacina, circulando em alta. E mesmo assim ele tomou uma decisão comercial de manter os conteúdos de desinformação e teoria da conspiração, mesmo sabendo que aquilo estava gerando danos na sociedade, reduzindo taxa de cobertura vacinal, por motivo de lucro. Isso foi um vazamento de conversas da alta cúpula do Facebook, nem era meta na época, assumindo, não, vamos manter, isso que está causando, mas não importa, está dando dinheiro, olha só que coisa, né? Mais do que isso, a gente tem mais exemplos aqui para refletir. Tem esse estudo que é importante do pessoal do NetLab da UFRJ, coordenado pela professora Marie Santini, que foi olhar para o contexto do Rio Grande do Sul e viu que desinformações, negacionismo climático não só estavam sendo engajados pelo próprio YouTube na cena da tragédia do Rio Grande do Sul, como também a plataforma estava monetizando, ganhando dinheiro em cima dessas teorias da conspiração. Sabe qual que é a consequência prática disso? A pessoa vê lá um vídeo dizendo, olha, tá enchendo a cidade, sei lá, de Eldorado do Sul. E não tá, fake news. Ela deixa de ir para Eldorado do Sul, ou pior, se desespera porque tem familiar em Eldorado do Sul. Aí houve lá uma outra fake news, né? Ah, não tá enchendo Canoas. Aí estava enchendo... Olha só que gravidade. E aí, a gente está falando, inclusive, com a maioria das pessoas participando aqui que são de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que sabe da gravidade que foi essa situação. Mas o YouTube ganhou dinheiro em cima de desinformação, porque engajou. Lembra que eu dei o exemplo? Engaja mais. Vídeo polêmico engaja mais. O critério não deveria ser o vídeo polêmico engajar mais. O critério deveria ser o conteúdo educativo, saudável, né? Mas manda conteúdo educativo saudável, a pessoa sai da plataforma. E a plataforma não quer perder dinheiro. Então ela vai mandar o quê? Aquilo que, nossa, cria pânico, choca e etc, né? E aqui
São vários outros exemplos, eu não vou me aprofundar nesses, porque vale só citar por cima, que não é só na área da saúde, crise climática, etc. Mas trouxe aqui também 2 exemplos de saúde. Um que foi uma matéria no G1, da jornalista Thalita Vespa, em que a gente descobriu que tinha uma monetização em cima de atestados falsos, receitas falsas, redes que estavam vendendo conteúdos, e as plataformas assim, ó, de boa. Na página inicial do Google, se você escreve lá, por exemplo, algum remédio sem receita, o Google aparece o patrocinado. O Google aceita a monetização, impulsionamento, patrocínio para fazer sua mensagem chegar mais longe. Ou seja, ele aceita dinheiro de golpista que está fazendo coisa errada na internet para fazer a mensagem chegar mais longe. E a mesma coisa ali no outro exemplo que a gente estava olhando, na verdade, o Instagram. Isso aqui para mim é um outro exemplo horroroso de como que as plataformas às vezes elas são omissas diante dessa questão da desinformação, dos crimes digitais. Esse daqui foi um estudo em que eu fui coautor lá do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT. E nele a gente descobriu que o YouTube tinha vídeos de bets para crianças. Aí vocês viram que eu já critiquei o YouTube lá atrás, mas aqui eu vou ser honesto e vou falar que a culpa não era só do YouTube, tá? Porque, na verdade, os YouTubers aqui em questão que estavam fazendo isso estavam enganando o próprio YouTube, tá? Não foi o YouTube que estava patrocinando isso, tá? Mas ainda assim ele não percebeu, foi necessário pesquisadores perceber para denunciar, olha só que coisa, né? Mas aqui olha o que os caras faziam, eles faziam vídeo, postava todo dia, etc. Ali na imagem esquerda, né? Vários vídeos bonitinhos, de Minecraft, de não sei o que. Em seguida, fazer live surpresa ensinando criança a jogar em bet. Então eles jogavam anzol, falando de joguinho, de não sei o que lá. E quando a criança fisgava esse anzol, eles ensinavam a criança a apostar em bet com o dinheiro dos pais. Olha que coisa bizarra, né? Ou seja, o ambiente digital mediado por algoritmos, ele às vezes vai priorizar conteúdo dessa natureza, porque choca mais, porque impressiona, porque engaja e porque passa muitas das vezes sem o critério ali de moderação das próprias Big Techs, né? Só que, para além da mentira e de golpes, tem uma situação mais grave, vou tomar outro gole, porque aqui é papo pesado. Ergon. O que pode ser mais pesado do que automutilação e violência de crianças? Nazismo. Esse aqui foi um levantamento que eu coordenei, em que eu mapeei comunidades nazistas no Telegram, grupos abertos, canais abertos, nada fechado, nada em grupo secreto. Eram grupos fáceis de encontrar, esse é o pior de tudo. E a gente está falando de uma rede transnacional, portanto, no continente inteiro, de quase 120 mil usuários que produziram mais de 700 mil publicações. Esse é o mapa. Só no Brasil, se a gente for pegar as comunidades cujo título, imagem e descrição eram brasileiros, a gente está falando de 35 mil usuários metidos em comunidades abertas no Telegram com suástica. Esse é o nível, entendeu? E aí, Ergon, é grave isso, né? Será que o Telegram não sabia, não? Será que eles estavam muito escondidos? E aí, olha só que coisa. Quando a gente digitava no Telegram a palavra, que eu não vou nem mencionar aqui, já aparecia logo de cara. Aparecia porque algumas foram derrubadas depois da denúncia, mas outras infelizmente se mantêm. Olha só que coisa, hein? Quando você digita, aparece. Ah, Ergon, mas quando você clica deve ter algum aviso, deve ser fechado. Não, é aberto. Olha esse exemplo aí, que bizarro. Que bizarro. Coisa horrorosa. Esse é um dos grupos. Tá, já entendi. O Telegram mantém ativas essas comunidades nazistas com suástica, tá ali um exemplo, que ficam propagando o discurso de ódio, mas deve ser coisa recente, eles não viram antes, né? Essas comunidades têm até 9 anos de existência. E como são grupos abertos, é possível ver publicações retroativas. Ah, então estão desativadas. Mesmo se não publicarem nada hoje, ontem ou semana passada, é como se fosse uma biblioteca online. E a gente sabe que isso é crime no Brasil, né?
mas fica ali disponível da galera disponibilizando o livro, guia, orientação, discurso de ódio como esse que a gente tá vendo. Só que piora, juro que piora, porque o Telegram tava ganhando dinheiro com isso. Olha só que coisa. Quando a gente clica ali embaixo, ó, a gente tem uma ferramenta chamada Similar Channels, canais similares. Vocês estão pensando, não, o Telegram não vai fazer isso, vai. Juro que vai. O Telegram vai entregar uma lista completa de canais similares para você que é adepto ao nazismo entrar. Eu juro pra vocês, olha isso aí. Que loucura. Tá, mas como que o Telegram tá ganhando dinheiro com isso? Porque se você vai lá embaixo dessa lista de 10 canais similares, ele te oferece por R$15,90 por mês ver 100. Juro pra vocês. Juro, volta aqui, ó. É esse o ponto, vocês estão vendo? São canais e grupos há 9 anos na plataforma, abertos, qualquer pessoa digita e encontra, 35 mil usuários no Brasil, 500 mil publicações quase no Brasil. Em 9 anos o Telegram nunca teve a curiosidade de ver esses canais, até um pesquisador ir lá e denunciar isso, via Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, via matéria do Intercept, que foi onde saiu a matéria principal. É impressionante a omissão das chamadas Big Techs. Só que mais que omissão, ganhar dinheiro com esse tipo de coisa, né? Pois é. Bom, dito isso, indo para o penúltimo ponto aqui, e entrando nesse exemplo das comunidades digitais, são essas comunidades que, às vezes, fora dos algoritmos, como grupos de WhatsApp, Telegram, né, tem a chamada mensageria direta. Só que no caso do Telegram tem esse elemento de que o algoritmo recomenda canais similares, mas tem uma diferença substancial aqui, muito importante. Quando você está no Instagram, no TikTok, no Facebook, o YouTube, Google, quando você pesquisa um negócio, é o algoritmo que decide o que você vai ver. Então ele prioriza isso ou aquilo para te mostrar. No WhatsApp, no Telegram não tem isso. Você postou em determinado horário, tá lá seu post, o seu comentário, o que for, né? Então, não existe a chamada mediação do algoritmo quando a gente está falando de comunidades, quando a gente está falando de mensageria direta. O máximo que vai ter de mediação de algoritmo é quando você tem esse tipo de recomendação de canal similar. Mas no Telegram, você entrou, não é o algoritmo que decide o que você vai ver, é o usuário que publicou aquilo. Então tem uma natureza levemente diferente. Mas, dito isso, a gente tem vários elementos que vão discutir essa questão das comunidades digitais, né? Eu vou listar muito por cima aqui, 3, que resumem um pouco das pesquisas que eu tenho tocado, mas tem várias publicações, no fim eu vou deixar até um link aqui para quem quiser acessar publicações gratuitas, que vão olhar isso aqui com mais profundidade, né? Mas de forma resumida. Geralmente essas pessoas são cooptadas em redes abertas. Pensa comigo, você tem lá um Instagram, um Twitter, e aí a pessoa clica no link e cai no grupo, na comunidade, que é na Rede é Peixe, né? E eles vão se fidelizando, então as comunidades elas ajudam, quase pensando aqui na linguagem do marketing, que você tem a jornada do usuário, o topo de funil e etc, né? As comunidades elas vão fidelizando esse usuário, porque ele tá lá na internet, vendo teoria da conspiração, crime, não sei o que, caiu ali no grupo e de repente está sendo radicalizado. As pautas se sobrepõem, o que significa isso? Quando você entra num grupo de nova ordem mundial, vai ter posts de terra plana, crise climática supostamente não existiria, grupo de conteúdo feminista, antifeminista, atacando as mulheres, etc. ali também. Ou seja, não é porque você entrou num grupo de nova ordem mundial que você não vai ver outros temas. Pelo contrário, os estudos apontam que existem portas de entrada e é um ciclo de radicalização cada vez maior. Então, você entrou num grupo de terra plana, dá poucas semanas para você também virar anti-vacina, porque você começa a ser bombardeado com conteúdos anti-vacina. Dá poucas semanas para você desacreditar da crise climática. Dá poucas semanas para você se tornar antifeminista, anti-mulheres, etc. Porque supostamente teria uma ditadura das mulheres, que etc, não sei o que, da ditadura gaysista, falam também. Ou seja, as pautas elas vão se sobrepondo, né? E elas se infiltram de forma oportunista, porque a pauta anti-vacina, por exemplo, vamos usar ela de exemplo aqui, né? E eu falo isso por experiência empírica, trabalhando há anos enquanto pesquisador, olhando para essas comunidades, conhecendo como elas dialogam, né? A pauta anti-vacina, ela vai aparecer no grupo de mudanças climáticas, olha só que loucura, dizendo que
a mudança climática é uma mentira só para empurrar mais vacinas em cima das pessoas e que, na verdade, existem chemtrails, caminhões que vão jogando ali em cima de você, rastros químicos para supostamente te deixar doente e precisar tomar vacina, e que esse processo todo vai gerando aquecimento global. Aí no grupo de Terra Plana vão dizer que vacinas são mentira porque supostamente na Bíblia, em tal capítulo, já alertavam que a vacina ia ser uma forma de controle com a marca da besta. Aí no grupo anti-mulheres, grupos radicalizados, anti-agenda woke, que eles gostam de falar de agenda woke, vão falar que as vacinas deixam as mulheres masculinas e os homens femininos. Estão percebendo que é o mesmo discurso anti-vacina, só que adaptado de acordo com a comunidade que ele está. Então, da mesma forma que essas pautas elas são conectadas, elas também vão se infiltrando de forma oportunista. Que elas usam da crença que aquela comunidade tem para colocar mais uma crença numa muralha de desinformação e teoria da conspiração. Então, por isso que é tão grave quando uma pessoa cai numa rede dessas. Porque, não é nada não, tá acreditando em nova ordem mundial, em globalismo, não sei o quê. E de repente tá ali propagando discurso de ódio, caindo em grupo nazista, que é a comunidade ali do Telegram, vocês estão vendo que não é difícil de achar. Então, isso aqui é muito grave por isso. Voltando para cá, eu quero mostrar esse exemplo. O que tem em comum nessas publicações? Eu vou nem falar para vocês darem pausa, vou tomar um gole de água e eu quero que vocês tentem descobrir. Porque, só para trazer o que tá falando, uma tá falando. O filme Twister de 2024 será uma programação preditiva do não sei quem, falando de previsão de apocalipse. Outro, seguindo a Agenda 2030, Projeto Blue Dream, Blue Bean, feijão azul, olha só que coisa. Projeção feita pelo satélite, não caia na mentira. Criticando a Agenda 2030, para quem não conhece, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que tratam de 17, agora pensando no caso do Brasil, 18, porque a gente tem um 18º ODS no Brasil também, e os antes 169, agora 170 e 9 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os 179 metas, na verdade, dos 18 objetivos. Falam que é uma armação do Bill Gates com não sei o que. Agricultura que não sei o que lá, terra plana, não temos crise climática. Além da pauta, enquanto eu tomo um gole de água, eu quero que vocês descubram o que tem em comum nesses posts do Twitter ou atual X. O que tem em comum em todos eles? Além da bandeira do Brasil, não vale essa. Bom, se você ainda não descobriu, é o momento de dar um pause, porque você pode olhar com mais atenção. Eu já vou avançar aqui. Mas eu vou revelar para vocês o que tem em comum enquanto eu encho aqui com mais água o meu copo de água. O que tem em comum em todas essas publicações é isso aqui, ó. Todas elas possuem um convite para Telegram. Lembra que eu dei o exemplo? Então você vai na rede aberta, a partir da rede aberta, você convida pessoas para entrar para essas redes, etc, etc, etc. Caiu na rede é peixe, né? E aí, deixa eu voltar aqui para mim, porque eu quero te fazer uma pergunta. Ergon, meia dúzia de pessoas acha que a Terra é plana. Desses, uns 3 devem achar que vacina não funciona e junta com mais meia dúzia de não sei onde. É pouca gente que acredita nessas teorias da conspiração e nessas fake news. Será? Tem uma notícia triste aqui para te dizer. Porque quando a gente vai olhar para essas comunidades de teorias da conspiração na América Latina e no Caribe, que é o estudo que eu tenho coordenado junto com colegas lá da Fundação Getúlio Vargas, no Laboratório de Estudos sobre Desordem Informacional e Políticas Públicas da FGV, o Desinfopop, o que a gente tem são 2,6 milhões de usuários em comunidades de teorias da conspiração de diversos temas somente no Brasil. 2,6 milhões é mais que 1% da população brasileira. É gente pra caramba. É muita gente. É muita gente. Na América Latina são cerca de 5 milhões, um pouco mais. Só que é muita gente. Para quem quiser acessar, inclusive, tá aí o QR Code e o link do dashboard, o painel, o mapa interativo para ver esses volumes ao longo do tempo. Ou seja, gente pra caramba. E que produz muito conteúdo, viu?
Porque nessa imagem tava até menos, mas agora a gente já passou de... Tem quase 90 milhões de publicações, se a gente for pegar os últimos 10 anos dessas comunidades. Post pra caramba produzido por essa galera. E aí isso chega... E lembrando, isso aqui é só grupo aberto, comunidade aberta, do Telegram, não tô me infiltrando em nada, tô respeitando a LGPD, não violo dados de ninguém, não exponho dados de ninguém, mas eu falo isso pra também reforçar que é a ponta do iceberg. Não tô falando de grupo fechado, grupo de família, que tem fake news circulando, que não sei o quê. Gente, eu tô só falando de grupo aberto do Telegram. Aberto, a ponta do iceberg. Só nos abertos tem 1% da população brasileira. Gente, o que é isso, né? Que loucura, né? Mas, como que isso... Como? Como que chegou nisso? A que ponto chegamos, né? A gente pergunta pro motorista do ônibus. A que ponto chegamos? Tá aí. Essa aqui é uma boa forma de ilustrar o que eu tava falando pra vocês. A partir do momento que a gente tem uma publicação numa rede social aberta, por exemplo, Twitter, Facebook, Instagram, enfim, YouTube, essa publicação ela engaja por meio do algoritmo, que a gente já aprendeu aqui junto, que o algoritmo não vai priorizar o melhor conteúdo, mais democrático, mais educativo, ele vai priorizar o conteúdo mais chocante, o que prende mais, o que vicia mais. E é nesse jogo, por exemplo, que a gente tem aí essas publicações bizarras engajando. Nessas publicações, ninguém é bobo nessa história, tem link falando, entra aqui no meu canal, a verdade é revelada, saiba mais, todo dia conteúdo. A pessoa entra. Uma vez que a pessoa entra, ela vira um consumidor assíduo, ela vai clicar nos links, porque lá no canal fica mandando, curte nosso post, olha a verdade, revelada, blá. Então, a pessoa que está na comunidade, ela ajuda a engajar ainda mais aquele post da rede social. E nesse ciclo, que é um círculo também, né? Vicioso, a gente tem o algoritmo da rede social engajando coisa errada e as comunidades engajando ainda mais isso por se aglutinarem em torno daquela pauta. E é por isso que a gente chega no nosso último ponto. Que maravilha! Vamos chegar aqui no último ponto. Por fim, eu quero propor uma atividade para vocês para poder completar aqui o tempo da nossa exposição, da nossa aula. Mas, Ergon, o que a gente faz? Não dá para proibir as pessoas de ficar falando teoria da conspiração, de acreditar em teoria da conspiração, né? Inclusive, isso aqui é um ponto importante. Quando a gente fala de regulação das chamadas Big Techs, não se trata de regular a publicação das pessoas. Tô nem aí se o seu Zé tá acreditando em alienígena, se a Dona Maria virou antivacina, se o seu Carlos acha que a Terra é plana, se não sei quem virou Red Pill e tá contra a suposta agenda woke. Bacana, vai lá. É isso aí. O que me preocupa é o exemplo que eu dei aqui, que é quando as chamadas Big Techs, elas não só são omissas a casos que geram violação de políticas públicas, aumento na taxa de não cobertura vacinal e tantos outros problemas que eu trouxe aqui, violência de gênero, etc. Abuso e cooptação de menores, automutilação, dei vários exemplos concretos, mas elas passam a lucrar em cima disso. Foram os exemplos que eu também já citei. Então, não é uma questão de censurar conteúdo. Pele das fake news agora vai proibir a pessoa de falar A ou B. Tem nada a ver com isso. Vai definir o que é fake news. O governo vai definir o que é fake news. O governo vai decidir o que é verdade ou mentira. Vai criar o Ministério da Verdade. Nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver com isso. Tem a ver com as plataformas, elas se responsabilizarem por crimes que acontecem no ambiente digital. E como eu mostrei aqui de forma muito didática, explícita, elas não são só omissas. Elas também ganham dinheiro com isso, gente. Então, alguma coisa, né? Pelo amor. Então, voltando aqui para o exemplo. Olha só que coisa. Eu gosto de dar o seguinte exemplo para a gente refletir. Imagine um país... Vem pra cá. Imagine um país em que a Constituição ela é secreta. Meia dúzia de pessoas só tem acesso. O presidente, um ou outro ministro. Mas você, eu aqui, cidadão, a gente não teria acesso a essa Constituição. Imagina o caos que ia ser, você andar na rua e você não saber o que você pode fazer, que roupa você pode vestir, se você tem direito a alguma coisa, se você tem obrigação de outra coisa. Ia ser inadmissível e impraticável, concorda comigo? A gente viver em um país cuja Constituição é secreta. Concorda comigo? Ok. Só que tem um problema. O ambiente digital, apesar de ter termos de uso e políticas de privacidade que são super genéricos, a Constituição é secreta pra caramba.
Quem aqui que nunca teve um post derrubado ou minimamente que o engajamento caiu sem nenhuma explicação? Esse engajamento aí cair sem nenhuma explicação, às vezes tem explicação. Tem estudos que mostram que dependendo da palavra que você usa, a plataforma derruba. Porque lembra que eu falei do critério do algoritmo? Ela pode calibrar que publicações escritas, sei lá, feminismo tenham menos alcance, Palestina tenham menos alcance, agora publicações escritas Faria Lima tenham muito mais alcance, empreendedorismo tenha muito mais alcance. Não tem problema uma ter mais alcance do que outra, mas no mínimo, isso não deveria ser uma intuição, isso deveria ser explícito. A plataforma deveria explicitamente ter lá o conjunto de regras que fazem a visão ideológica dela, para ela não ficar se fingindo de neutra, né? Porque ela está engajando algo em detrimento de outro. Estão percebendo o pulo do gato aqui? Que loucura! A gente vive num país digital chamado internet. Aí tem vários feudos disso. Esse tem o feudo do Instagram, o feudo do TikTok, o feudo do não sei o quê. E cada um deles tem regras que são completamente subjetivas e abstratas. Ah, você não pode violar os termos de uso. Ah, beleza, derruba um post seu. Vai lá, derruba o post seu, o que aparece escrito? Você violou os termos de uso. Quais? Que ponto específico? Quem escolheu? Quem moderou? Quem decidiu? Vai nessa. Olha só que loucura, né? E aí, é nesse jogo todo que o juiz é o acusador. Olha só, falam tanto de ditadura, mas olha essa ditadura das Big Techs que a gente vive. Que a gente está falando de uma plataforma decidir por você que o seu post pode ou não pode. Para recorrer, você tem que recorrer a ela. E ela não vai te atender, porque ela nem tem obrigação de te atender num prazo exequível. Olha só que coisa, né? É o fim da picada, gente. Não sei como que a gente chama nisso. A gente imagina, né? Mas como que a gente tolera um negócio desse? E tem um ponto importante, né? Essas grandes companhias, elas acumulam muito poder, muito dinheiro. Não cabe dizer aqui, a gente vai ter uma pitada disso nas chamadas pílulas de conhecimento, mas é importante ressaltar que esse poder ele não é tão somente sobre as próprias regras, ele vai crescendo ao ponto de ter muito dinheiro, muito poder para influenciar políticas públicas locais. E como que o mundo, Ergon, como que o mundo está reagindo, lidando com isso? Veja, a gente tem diversos países e nações se organizando. Existe o DSA, por exemplo, que é o Ato dos Serviços Digitais na União Europeia. Que ele é muito mais avançado do que o que a gente estava discutindo aqui no Brasil, o PL das Fake News. O PL das Fake News era tímido perto desse DSA. E lá já está aprovado, já está vigorado. Lá ninguém chamou de PL da censura, olha só que loucura. Tem vários outros, a Alemanha já fez, a França, a Itália, olha só, a Austrália, a gente tem a Nova Zelândia também com uma discussão muito avançada, o Canadá. Vários países e nações ao redor do mundo avançaram na discussão da chamada regulação, que eu reforço que é das Big Techs. Não é de post A, de post B. Gente, vocês acham que o Estado brasileiro vai perder tempo regulando o post do seu Zé e da Dona Maria? Tem mais o que fazer, né, gente? Tem tanta gente para tirar da pobreza, avançar a política pública, melhorar a qualidade de vida. Não se trata sobre isso quando se fala de regulação das Big Techs. Pelo contrário. Hoje, quem já pratica censura, quem derruba post sem dar motivo, são as Big Techs. Oxe, é o que eu estava dando de exemplo aqui. Você tem um post derrubado, eles vão lá e falam que, não, é porque você violou os termos de uso. Isso aqui é censura. Você não tem o direito a saber de fato qual foi o motivo. Às vezes o motivo é ter falado algo que a plataforma não quer que você fale. Então, uma regulação das chamadas Big Techs traria como critério a transparência nos processos decisórios. Em outras palavras, elas teriam que ser transparentes para não chegar num ponto desse aqui, por exemplo. Né? Que coisa. Mas dito isso, não é tão inocente também assim, né? Ao redor do mundo teve lobby pra caramba. Só um levantamento dessa organização chamada Lobby Control tiveram 612 entidades, escritórios financiados pelas chamadas Big Techs, com 97 milhões de euros investidos. Olha, haja dinheiro, né? As Big Tech torrando dinheiro em lobby. Para poder influenciar o DSA, que é o Ato dos Serviços Digitais lá na União Europeia. Em outras palavras, é muito dinheiro influenciando a política pública. Vocês percebem como o poder, o acumulado desse poder das Big Tech influencia? Aí vocês falam, Ergon, e no Brasil? Deixa eu tomar mais um gole aqui de água, que eu quero que vocês puxem na memória, antes de eu mostrar aqui, o que aconteceu quando a gente inventou, inocente, esse povo brasileiro, né?
de falar, opa, chega pra lá, Big Tech. Tá vendo esses crimes aqui que o Ergon tá listando, essas patifarias, o algoritmo influenciando coisa errada? Vocês vão ter que começar a ser um pouquinho responsável para não dar problema nisso. O que aconteceu no Brasil? Vai puxando aí na memória enquanto eu tomo mais um gole d'água. O que aconteceu foi que o Google colocou no rodapé do buscador, falando que o PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. Gente, que cara de pau, né? No rodapé, gente, é muito abuso de poder econômico isso aqui. Porque você tem o monopólio do mercado, você é o principal buscador do país, e você bota no rodapé do seu buscador atacando uma lei que vai te deixar mais transparente, mais responsável. É o fim da picada, né? Trouxe essa imagem aqui que relembra, né? Que são esses donos de Big Techs que também estavam, CEOs, né? Que estavam na posse do Donald Trump. Ou seja, elas foram se tornando especialmente a face do grande poder nos Estados Unidos. E isso daqui não é secundário, isso aqui é muito importante porque demonstra que elas não são inocentes, elas não são neutras. Lembra que o exercício inicial foi aqui refletir que o algoritmo é impossível de ser neutro. Porque quem calibra ele, quem paga a banda, escolhe a música. E aqui a gente tem o viés explícito de quem manda nas Big Techs. E que não precisam prestar contas, não fazem transparência, não mostram quais são os vieses dos algoritmos. Olha só que coisa, né? Aqui um outro exemplo muito nítido. O YouTube, na época do PL das fake news, ele enviou cartas aos youtubers incentivando a fazer vídeos contra o PL das fake news, chamando de PL da censura. E o algoritmo privilegiou conteúdos que eram contra. O algoritmo não é neutro, ele privilegiou conteúdos que eram contra o PL de regulação dele mesmo. Não preciso de mais nada, acho que isso aqui já encerraria aqui a reflexão da aula. Gente, olha que loucura, né? Que loucura. Mesma coisa aconteceu no Twitter, mesma coisa aconteceu no Spotify. O Spotify, por exemplo, ele é proibido de fazer anúncios políticos pelas próprias políticas e termos de uso da plataforma, que é o que a gente estava falando, que eles são super subjetivos. Né? Lá isso é explícito, não pode ter propaganda política impulsionada no Spotify. O que eles fizeram? Propaganda política impulsionada no intervalo de cada música, falando mal do PL das fake news. E aqui só para lembrar que na carta de Donald Trump, anunciando a taxação contra o Brasil, a gente teve a menção explícita ao fato de que ele não queria que as Big Techs fossem reguladas, né, as plataformas de mídia social. Então, isso tudo é para mostrar, gente, que quando a gente debate as chamadas Big Techs, a gente não pode ser inocente de achar que elas são neutras, que é um espaço democrático, de que quando tem um projeto tentando avançar com a regulação delas, a transparência delas, é um projeto de censura. Claro, a gente precisa ter sempre o pé atrás, sempre desconfiar, sempre estar atento, porque às vezes um governo de ocasião pode querer ser mais autoritário, mas a gente não pode cair na ideia de perseguição, de que, nossa, querem censurar a nossa voz. Quem censura hoje são as Big Techs, estou dando exemplos aqui nítidos. Elas fazem abuso de poder econômico para influenciar o debate pelo lado que elas querem. Então o mínimo que a gente precisa é pensar uma regulação. Só que, mais do que isso, como que está o Brasil? Será que o Brasil avançou na regulação? Vou trazer um pinguinho de esperança no fim, mas antes de eu mostrar se o Brasil avançou ou não na regulação, eu vou mostrar um outro estudo aqui que a gente fez. Eu falo, gente, esse estudo foi... Eu fui coordenador desse estudo pela FGV, teve uma outra colega pesquisadora da FGV, a Júlia Veneziani, mas também colegas da Universidade de Brasília, como é o caso da Isabela Rocha, doutoranda, o professor José Carlos Vaz da USP e a pesquisadora Camila Modanês da FESP-SP, a Faculdade de Sociologia Política de São Paulo. E nós fomos olhar o quanto que o Brasil será, quanto será, deixa eu vir aqui pra gente, aqui, quanto será que o Brasil hoje é dependente dessas Big Techs? Será que gasta muito dinheiro? Será que não gasta? Será que... O que está acontecendo? Quanto a gente depende delas nas políticas públicas? E aí, a gente descobriu um número que é triste. A gente descobriu, veja aqui comigo, que hoje o Brasil já gastou pelo menos 23 bilhões de reais com as chamadas Big Techs.
software, licença de Microsoft Teams, de Google Meet, de não sei o que, ao invés de desenvolver tecnologia nacional. Ergon está defendendo o isolacionismo, que o Brasil se feche e faça só tecnologia própria? Não, vamos usar um softwarezinho aí ou outro, entendeu? Mas falar que o Brasil não tem dinheiro para fazer a própria IA, pô, aí é triste, hein? Aí é inocência, na verdade. Aqui eu quero trazer exemplos para vocês, olha só que coisa. Com esses mesmos 23 bilhões de reais, seria possível construir 86 data centers Tier 3, 5 megawatts. Ergon, o que é isso? É data center top, muito top, bom mesmo, entendeu? E hoje o Brasil tem cerca de 150, 160 data centers, ou seja, a gente entraria para disputa concorrencial com data centers gringos no Brasil, com metade do poder de força que todos eles juntos possuem. A gente já está minimamente bem, entendeu? Esse é o ponto aqui que eu estou trazendo. Mas não, a gente escolheu pagar Microsoft Teams para o governo federal, ficar fazendo reunião online. Lembrando que isso é nas 3 esferas, porque até se a gente for detalhar o último 1 ano nas 3 esferas, a gente está falando de 10 bilhões e 300 milhões de reais. Muito dinheiro. Ó, só no governo federal 4,6 bi, é muito dinheiro, gente. Para software de Microsoft, armazenar, não sei se vocês sabem, mas os dados hoje do SUS, eles são armazenados em uma nuvem da AWS. Os principais dados mais sensíveis do Brasil estão na Amazon, num data center no Vale do Silício, lá dos Estados Unidos. Imagine, hipoteticamente, aqui não é, né? Se a gente tivesse uma guerra tarifária com um país que tem todos os dados do SUS do nosso, hein? Eles podem decidir da noite para o dia simplesmente prejudicar a gente na prestação de políticas públicas. Gente, isso é uma das maiores insanidades. Ter os dados do SUS num data center, num subsolo no Vale do Silício, nos Estados Unidos. É a situação atual do Brasil. E o que daria para fazer com esses 10,3 bilhões de reais? 2 exemplos. Primeiro, daria para bancar todos os pós-graduandos estrito sensu do país. 250 mil mestrandos, 100 mil doutorandos. Não só os bolsistas. Todos. 350 mil pós-graduandos estrito sensu do país, arredondando. Por 1 ano inteiro. Daria para bancar uma universidade do porte da UNB, a Universidade de Brasília, por 4 anos e meio, considerando obras, considerando todo o orçamento anual dela. É uma loucura. Ou o Centro Paula Souza, que é a soma de cerca de 80 FATECs e 120 ETECs aproximadamente, um pouco mais. Olha quantos campi, a gente está falando de 200 campi, né? Daria para bancar por 4 anos esses 200. É muita coisa, gente. Que loucura. E aqui só para trazer um pouco do número, né? Quanto que cada um recebeu nessas boladas aí. Microsoft, Oracle, Google, Red Hat e tantas outras que foram acumulando dinheiro, né? Eu estou mostrando isso, antes de avançar aqui para a próxima fase, só para refletir com vocês, porque é importante a gente conhecer que por trás do discurso pessimista de que o Brasil não teria capacidade de desenvolver as suas próprias tecnologias, tem uma montanha de dinheiro que a gente está mandando para fora, gente. Essa é a loucura que a gente vive. Então eu queria muito trazer esse senso crítico de que não basta a gente acreditar nas narrativas que são apresentadas. É importante a gente buscar os fatos, buscar fontes, dados. Pesquisa esse estudo aí na internet, questiona ele, vê se faz sentido, se não faz. E eu reforço, ele é a ponta do iceberg. A ponta. Porque muitos contratos eram fechados, tinham dualidade, enfim. Em conversa com o ministério responsável por essa gestão, eles disseram que, olhando os contratos internos, seguindo o mesmo método que vocês fizeram, a gente chegou no número de 52 bilhões, não esse valor que vocês apresentaram, de 23 bilhões. Então, percebam que, como é a ponta do iceberg, o valor que a gente fica mandando para fora e daria para desenvolver muita coisa. Vale lembrar, né? O desenvolvimento da 5ª versão do ChatGPT pela OpenAI, se não me falha a memória, foi de $1 bilhão. $1 bilhão no valor concorrencial, aí se a gente for pegar e pensar o currency, a cotação, né? Só nesse 1 ano aí de dinheiro, daria pra gente fazer 2 chats GPTs, 5 quase, né? Olha só que loucura. Ou seja, o Brasil, enquanto Estado, poderia gastar o dinheiro que usa, em vez de pagar softwarezinho pra fora, desenvolver uma IA brasileira com facilidade. Isso é a loucura que a gente vive. E aí, Ergon,
Vamos lá, para ir para os finalmente aqui, para ir fechando já, eu trouxe 3 projetos de lei, um deles já virou lei, olha que legal, um só, mas virou. É o pingo de esperança que eu prometi no fim. Um deles já virou lei. Eu trouxe 5 projetos de lei para a gente poder se empoderar também de o que está em discussão, o que é tramitado, o que não é tramitado. Um deles é o 2630 de 2020, o chamado PL das Fake News. Não gosto desse nome porque ele não tem em suas 110 páginas da última versão relatada pelo deputado Orlando Silva, disponível no anexo da Câmara dos Deputados de 2 de maio de 2023, não tem uma vez a palavra fake news no corpo da lei. E se você escrever desinformação ali no buscar, vai aparecer 2 vezes e aparece, na verdade, no trecho que vai tratar sobre promoção de educação nas escolas para prevenir desinformação. Ou seja, ele não trata de desinformação ou fake news, ele trata sobre a responsabilidade das plataformas em 3 frentes: liberdade, responsabilidade e transparência. Primeiro, liberdade na internet. A liberdade de expressão vai ter a vírgula em que um crime é cometido. Que crime? Fake news? Fake news não é crime. Não, fake news não é crime. O projeto não trata em nenhum momento sobre a criação do crime de fake news. Mas a partir do momento que a plataforma ganha dinheiro com crime, ela é corresponsável. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Lá em abril de 2023, estava tendo aquelas ondas de ataque em ambiente escolar. Vocês vão lembrar bem disso, né? E aí, a Polícia Federal, junto com a Polícia Civil, deflagrou comunidades no Telegram combinando ataques em escola e tinha um suástica ainda no grupo. E aí vocês não sabem o que o Telegram falou, porque a polícia falou, passa aí o dado desses usuários, a gente quer investigar, quer prevenir que eles façam um massacre na escola, né? E o Telegram falou, não, é a liberdade de expressão e o direito à privacidade. O Telegram se recusou a entregar dados de usuários, tem matéria publicada, não precisa acreditar no Ergun. Pesquisem no Google, 2023, entre abril e maio. O Telegram se recusou de entregar dados de usuários para a Polícia Federal e a Polícia Civil, porque, segundo eles, violaria o direito à privacidade desses usuários e, portanto, a liberdade de expressão. Então, a lei seria importante para garantir que a liberdade de expressão vai até a vírgula em que um crime é cometido, porque a partir do momento que comete um crime, não dá para usar desculpa, é liberdade de expressão. Pelo amor, né? Com todo respeito. Responsabilidade na internet. A partir do momento que a plataforma ganha dinheiro, não é todo post publicado, ela ganhou dinheiro. Está impulsionado, ganhou dinheiro, pá, ela é corresponsável. O que isso faria com ela? Que ela tivesse mais moderação no conteúdo que ela aceita impulsionar ou não. Estão percebendo como não é impraticável, não é impossível? Talvez obrigasse essa plataforma a contratar brasileiros para fazer moderação de conteúdo. Só que o lucro à frente da responsabilidade faz com que elas tratem isso como impossível e impraticável, porque elas estão colocando um bot, robô, para fazer moderação de conteúdo, para aumentar o faturamento e, portanto, o lucro delas. Transparência na internet. Todos os exemplos aqui que eu dei de viés algoritmo é o terceiro ponto central do chamado PL 2630 de 2020. Portanto, liberdade de expressão vai até a vírgula em que um crime é cometido, corresponsabilidade por aquilo que ela aceitar impulsionar, se não moderar corretamente, e transparência de quais são os vieses dela, o que ela está impulsionando, o que ela faz chegar mais longe, o que ela faz chegar menos longe. Pô, são coisas super razoáveis. Todos nós deveríamos ter o direito disso. Por que a gente não tem? Porque foi criada uma narrativa de que era o PL da censura. Decepcionante. Outro projeto que está em tramitação no Brasil, aquele vale citar, está engavetado, hein? Mas outro que está em tramitação no Brasil é o chamado PL da IA, que é o 2338 de 2023. Ele fala sobre o direito das pessoas, sobre a responsabilização do produtor, caso dê algum dano, mas eu vou falar só de um item aqui para não me estender tanto, que é os níveis de risco. Ele elenca que as inteligências artificiais elencadas com alto risco, elas precisam apresentar relatórios periódicos. O que é alto risco? Tem lá um rol de definição do que é alto risco. Se gera inferência na vida das pessoas, processos decisórios, etc. Inteligências artificiais com risco excessivo, que é um nível acima do alto risco, essas não podem ser utilizadas. Então isso daqui ajuda, por exemplo, a fazer com que IAs que utilizem o rosto das pessoas para produzir conteúdo inadequado mais 18 não seja circulado por aí sem nenhum tipo de responsabilização.
Perceba, não é censura, não é proibir inovação, não é intimidar quem usa tecnologia, é garantir que crimes não sejam praticados com a desculpa de que a liberdade de expressão é direito à privacidade. Então é isso que se trata o PL 2338, que está em disputa, passou pelo Senado, está na Câmara. Discussão de outros momentos, mas vale citar aqui. E esse que finalmente foi aprovado, que é o PL 2628 de 2022, o chamado ECA Digital, que na verdade é a lei agora 15.211 de 2025, ainda bem. Essa lei, ela trata de 3 pontos, ela coloca o dever de cuidado preventivo das plataformas, um aspecto de verificação etária e conta parental. Então, agora, de fato, as plataformas precisam ter mais responsabilidade, porque cá entre nós aqui, né? Você quer entrar ali num site inadequado, tem lá a pergunta: você é maior de 18 anos? Sim ou não? Aí a pessoa bota sim, não vai clicar em não, né? Então esse tipo de verificação, que é a autodeclaração, não funciona. Então agora a gente precisa ter critérios mais adequados para de fato saber se uma criança tem idade adequada para acessar aquilo ou não, né? E também fiscalizações e sanções para as plataformas. Então esse daqui é um exemplo de projeto que conseguiu resgatar um ou outro aspecto do PL das fake news, digamos assim, o 2630 de 2020, e que conseguiu implementar o dever de cuidado minimamente, né? E aspectos voltados à verificação etária e fiscalização das plataformas, ou seja, elas estão agora mais responsabilizadas para garantir que não aconteçam crimes contra crianças no ambiente digital. Não vou me aprofundar aqui, mas mais para trazer um pouco ali do que está acontecendo nesse debate, né? E é nesse sentido que agora, de fato, concluindo, até tomar um gole aqui, ó, vencemos, hein, ó. Tudo isso aqui, a gente pode dar vários nomes. Colonialismo digital, as big techs vêm aqui, trata a gente igual colônia, fica coletando nossos dados e não presta contas nenhuma. Tecnofeudalismo, essas companhias, elas estão estabelecendo um modelo econômico, um regime que fica fazendo extração de dados, tratando a gente igual um feudo nessa relação de poder. Iacracia, que é um termo que eu apresento no meu livro, que é essa relação em que a democracia ela é gradativamente substituída por algoritmos que decidem, ao invés de nós, o que a gente vai ver ou não, o que crianças vão acessar ou não, o que vai cair de golpe ou não na nossa vida, né? Mas o fato é que, independente do nome que a gente for usar, a gente precisa pensar o ambiente digital com algum mínimo grau de responsabilização das plataformas, porque senão a gente fica à mercê delas, né? Então, pensar essa discussão de inteligência artificial, de algoritmo, de redes sociais, de desinformação também em alguma medida, significa, portanto, a gente pensar algumas ações consequentes disso. E é nesse sentido que eu trago aqui uma espécie de 3 recomendações mais gerais, né? Quando eu falo o nível regional, eu estou falando quase que o nível América Latina, o nível global, órgãos multilaterais, né? De que não se trata de regular as tecnologias em si. Porque pensa, vai criar uma regra para o Facebook, vai criar uma regra para o Instagram, vai criar uma regra para o Google. Não é a tecnologia em si, porque amanhã vai surgir uma nova tecnologia que não vai ter o mesmo nome, aí não adianta regular aquela tecnologia. O que a gente precisa é regras, ordenamentos aos detentores dessas tecnologias. Ou seja, a Alphabet, que controla o Google, precisa ter responsabilidade, precisa prestar contas. Gente, uma padaria, da mais simples que for, se ela tiver inadequada, veja só, com a tabela nutricional, com a data de validade, com o código de barras, se tiver metanol no álcool, qualquer situação, ela tem a porta fechada pela vigilância sanitária. Agora, uma grande companhia bilionária, com muito dinheiro, com muita grana, com muito advogado, ela não precisa ser responsabilizada, gente? É até uma concorrência desleal, se a gente for pensar. O pensamento liberal clássico, né? Pensamos assim, no pensamento liberal clássico é uma concorrência desleal você cobrar tanto das padarias, cobrar tanto de qualquer comércio, qualquer prestador de serviço no Brasil, e relaxar tanto para meia dúzia de Big Tech que tem um poder monopolizado. Gente, o que é isso? Não faz sentido. Então, pensar regras, ordenamentos aos detentores dessas tecnologias, os quais querem atropelar diversos países latino-americanos, como é um exemplo aqui que eu já dei do desafio de regulação, né? Não se trata, portanto, de regular posts, censurar, mas de fazer com que a legislação tenha validade também na internet. E aqui tem um ponto muito importante que é o seguinte:
Há quem goste de dizer que a internet é terra sem lei. É um pouco equivocado dizer isso, ainda mais agora com a ECA digital. A gente tem o Marco Civil da Internet, que é lá de 2014. A gente tem a releitura do Marco Civil da Internet, que foi agora pelo STF em 2025, que reviu o artigo 19, dando mais responsabilidade para as chamadas Big Techs, para as plataformas. Ou seja, a internet ela não é terra sem lei. Essa galera aí que quer fazer com que a gente pense que é terra sem lei, ela tem lei. Falta o cumpra-se. Big Techs, plataformas, cumpra-se a lei. Então, é bom evitar falar que a internet é terra sem lei, mas a gente pode falar, obviamente, que as Big Techs querem que a internet seja terra sem lei. Tem gente que quer que a internet seja terra sem lei. Tem gente que acha que a internet é terra sem lei, mas a internet não é terra sem lei. A gente precisa defender essa ideia, porque a internet não pode ser terra sem lei, ok? Isso é importante da gente refletir. A lei precisa valer por extensão para o ambiente digital, porque entre o físico e o digital não há distinção do real. É a mesma realidade, só muda a plataforma, ok? Esse é um ponto muito importante. E por fim, o desafio local é pensar a promoção de educação midiática, letramento digital, fortalecer o serviço público para criar vínculo e confiança com a população, dando condições de contrapor mentiras. Não vou me estender nesse exemplo, mas só para deixar o spoiler aqui, quem quiser acessar, a minha dissertação de mestrado, ela foi olhando sobre o papel dos agentes comunitários de saúde para lidar com cidadãos que não querem tomar vacina. E é o vínculo deles, dando um mega spoiler aqui nas 200 páginas de dissertação, é o vínculo deles que convence os cidadãos a de fato tomarem as vacinas. E só dá para fazer isso se eles tiverem tempo de qualidade para passar com o cidadão. Se eles estiverem atropelados com 1000 metros, tem que passar em 20 famílias por dia, mora distante da família, não sei o que, você vai assinar o papel lá e não vai ter tempo de atender o cidadão para convencer ele a tomar vacina, porque é o correto, né? Então, o fortalecimento do serviço público por tabela ajuda, inclusive, na implementação de políticas públicas que aumentem a relação com o cidadão e, portanto, façam com que teorias da conspiração e desinformações não sejam tão fortes na nossa sociedade. E a educação midiática, letramento digital, são coisas importantes. Eu também não vou aprofundar tanto, mas só para dar a pista aqui para quem quiser pesquisar mais depois. A educação midiática, digamos, é você desenvolver um senso crítico do consumo da mídia. Portanto, por trás de cada mídia, cada conteúdo, cada post, cada veículo, cada emissora, tem um interesse sendo passado. Então, a educação midiática é esse desenvolvimento de senso crítico por trás do consumo midiático. Enquanto o letramento digital é mais voltado para o desenvolvimento de habilidades no uso da tecnologia. Então, o letramento digital é você, por exemplo, aprender a usar um celular, aprender a ligar o computador, aprender a colocar limites de horas ali no seu consumo, ter um senso crítico mais voltado para o uso, o manejo das tecnologias. Deu para pegar bem? Educação midiática voltada para o senso crítico de que existe um poder por trás da comunicação e tem gente que está ali com algum interesse, enquanto o letramento digital é mais voltado ali para o manejo dessas tecnologias, os aparelhos em si, de forma muito genérica isso, mas quem quiser se aprofunde mais. E, portanto, para concluir de fato, quero deixar aqui à disposição uma série de materiais, estão disponíveis lá no meu site, diferente da turma lá dos cursos de dióxido de cloro, não sei o que, tudo de graça para quem quiser acessar. Está lá numa página que faz a seguinte reflexão: o que acontece quando a desinformação e as fake news saem das redes sociais e afetam as nossas vidas? Está lá no meu site, nesse link. Se alguém digitar ergoncooler.com já vai achar, mas se colocar esse /fake já cai exatamente naquela página que já tem uma série de materiais. E tem, gente, sem exagero, uns 500, 600, 700 materiais disponíveis, todos de grátis, todos abertos, todos sem nenhuma taxa ali, não tem pegadinha de vender curso no fim, juro pra vocês, para quem quiser acessar aí, vários conteúdos à disposição que vão na linha, inclusive, do que eu fui apresentando aqui, né? Muitas das falas, muitos dos pontos que eu trouxe, na verdade, são estudos que eu fui publicando ao longo do tempo, em parceria, obviamente, com parceiros, pessoas que atuam também na academia, né? Mas também alguns que foram solo aqui, que foram por interesse de pesquisa para poder até investigar um pouco melhor, qualificar aqui a apresentação e um pouco mais a fala.
E aí fica o meu livro também à disposição. Esse aqui é o segundo livro que eu publico. Tá para ser um terceiro livro agora, que é O Fim da Realidade, O Mundo Fora de Nós, que é um livro de ficção científica. Estou me aventurando no mundo da ficção científica para tratar sobre esse tema do digital, mas este daqui do Iacracia não é ficção científica, é um livro cujos capítulos estão aí na tela. Então, é desde como as Big Techs constroem o monopólio da verdade, até como as Big Techs atrapalham a regulação das próprias Big Techs. Então, são esses capítulos aí do livro, quem quiser encontrar no próprio site da Cotter Editorial, que é de Curitiba, inclusive uma editora de Curitiba, perto aí de quem está no Rio Grande do Sul, um pouquinho mais perto do que eu. Na verdade, meio do caminho, né, na verdade. Mas está aí à disposição também esse livro para quem quiser acessar. No site da Cotter Editorial tem um descontaço lá, que facilita muito também para quem quiser acessar. E, de forma geral, é isso. Fico super à disposição e quero aqui colocar esses últimos minutos que complementam a minha apresentação para pedir para vocês, quem participou dessa aula dentro do ciclo formativo do NANET aqui na BONG, em parceria com o Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, nessas aulas que estão debatendo com foco em juventudes, especialmente o desafio do ambiente digital. A ideia era uma aula de 2 horas, né? Como a gente fez de forma assíncrona, não teve o espaço para o debate, né? Mas eu queria aproveitar, tendo falado 1h40 aqui no total, eu queria aproveitar esses 15, 20 minutos aqui que sobram das 2 horas combinadas para poder colocar à disposição caso alguém queira mandar comentários relacionados a essa aula. Então eu queria colocar uma pergunta norteadora para ouvir de vocês, da forma que pode parecer um pouco abstrata, mas eu acho que a partir dos elementos que foram trazidos aqui, vocês podem qualificar bem. Na visão de vocês, onde mais os algoritmos impactam na nossa sociedade? É na saúde? É na democracia? É na teoria da conspiração? É na violência de gênero? É na discriminação? É onde na avaliação de vocês, depois de todos esses pontos apresentados, é na cooptação de menores, é nos golpes que os idosos caem, eu queria ouvir de vocês, na leitura, na opinião, na vivência de vocês, o como os algoritmos afetam as nossas vidas, pensando exatamente onde eles mais afetam a nossa sociedade. Queria então deixar esse desafio aí de vocês tentarem sistematizar. Quem quiser mandar por e-mail pode mandar, quem quiser escrever uma frase pode escrever, quem quiser escrever um parágrafo, quem quiser escrever uma página inteira, fica à vontade no formato da linguagem, como vai elaborar, mas queria deixar aqui para ouvir de vocês um pouco de, portanto, como as chamadas Big Techs, que controlam esses algoritmos e que possuem, portanto, interesses e não são neutras, estão afetando a nossa sociedade, as nossas vidas e, portanto, quem acompanha aqui esse espaço do curso. Com isso, agradeço mais uma vez o Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, o pessoal da ABONG, NANET, o financiamento que temos aqui também, pensando com a União Europeia, de debater esse tema que é tão sensível para a nossa sociedade e me colocar aqui à disposição. Também terão as pílulas, terão outras aulas. Acho que vai ser um espaço muito oportuno para a gente, acima de tudo, fazer quase que um exercício de educação midiática aqui e desenvolver esse senso crítico de que por trás de toda a comunicação, seja da peça, da imagem, do vídeo de fake news gerado com inteligência artificial que alguém está ganhando alguma coisa, as redes de teorias da conspiração, discurso de ódio, violência, que as Big Techs estão ganhando alguma coisa, existem interesses que às vezes estão ocultos e cabe a nós, enquanto sociedade, pesquisadores, academia, organizações sociais, governo, enfim, conseguir desvelar, mostrar que às vezes tem alguém ganhando com aquilo. Então, muito obrigado, fico à disposição e espero que tenham aproveitado esse espaço, esse diálogo com a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje. Valeu!